Olá! Sejam bem-vindos ao Oclast, o nosso podcast. Hoje estamos com o Rodrigo. E aí, galera? O Thales. Eu. O Emanuel. Olá, gasosas de todo o Brasil. E o Jadson. Fala, galera. E o John. Faltei. E hoje nós vamos abordar o tema... Uma nova etapa de dominação, o neocolonialismo. Então, vem a vinheta. Fala, galera. Nosso tema é o neocolonialismo, cara. E o que é o neocolonialismo? Cara, é uma colonização, entre aspas, da Europa em cima da Ásia e da África, onde eles achavam que sua raça era superior. E um tópico de discussão que eu vou levantar aqui com vocês é por que eles colonizaram, entre aspas, a África e a Ásia. Qual era a necessidade nesse período de guerra? Lembrando. Começa. Pode falar? Então, aconteceu a segunda Revolução Industrial e aí aumentou muito mesmo a quantidade de indústrias nessas potências europeias. E aí eles precisavam mais de matéria-prima e lugares para vender as coisas que eles produziam. Eles precisavam mais de lugar, etc. Eles precisavam mais de território, é isso. E aí eles começaram a colonizar a África e a Ásia, é isso. Esse é o real motivo deles. Agora, como você disse, Emanuel, você falou que eles falavam que era porque ele tinha uma raça superior. Né? Você falou isso, né? Sim, é isso mesmo. Então, é o seguinte. Como eles queriam uma desculpa, uma justificativa pra fazer tal ato, eles fizeram um darwinismo social. É que nem a teoria de Darwin, só que socialmente. Então, eles pegaram a teoria de Darwin... contorceram ela e falaram que cada raça dos humanos, entre aspas, eram socialmente melhores do que as outras. Então ficava nessa ordem. Em primeiro lugar, a melhor raça dos humanos eram os europeus e os britânicos, socialmente falando. Em segundo lugar, eles falavam que eram os índios americanos e os asiáticos. E em terceiro lugar, eles falavam que eram os negros. Então ele dava essa desculpa com essa teoria, falando que eles tinham direito para colonizar esse lugar e que eles iriam civilizar esses lugares. Essa era a justificativa deles para tal ato. É isso aí. Entendo. Cara, mas assim, a principal e a mais lembrada de todos que foi colonizada, né, entre aspas, foi a África, porque eles achavam que os negros seriam a menor parte, os mais fracos, os menos evoluídos, entre aspas. Cara, e assim, porque no começo as pessoas não sabiam de nada da África, elas ficaram surpresas. E com a chegada dos europeus lá, houveram revoltas. As revoltas não deram em nada porque a Europa era muito forte. A Europa era a potência mundial naquela época. E por isso não conseguiram revidar, mas teve um enfraquecimento desse poder da Europa. Alguém sabe me dizer por quê? Como é que aconteceu? O que ocorreu nessa época? O fortalecimento da Europa? O enfraquecimento dela para ocasionar a libertação dos africanos no continente deles mesmos. Bom, basicamente, lá a Europa meio que entrou em guerra, estava virando um campo de batalha entre vários países, dando ênfase à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial e guerras antes dessas duas. Então, com isso houve um enfraquecimento econômico e militar, já que eles acabaram perdendo muito dinheiro por causa de investimentos para a guerra e acabaram perdendo muitos soldados.
Então, eles não tinham mais exército para manter suas colônias sob controle, nem dinheiro para investir na proteção dessas colônias. E então, com isso, lá, houve movimentos lá, guerrilheiros e revolucionários para expulsar os colonizadores da África e da Ásia. E com isso eles não tiveram mais recursos para manter essas colônias. Então, aos poucos, eles foram sendo expulsos da África e da Ásia. Né? É isso aí. Então, voltando. Cara, é assim, tem lá na Ásia, né? Temos a Ásia e a África. Voltando um pouquinho no tempo antes de a Europa perder sua força, o que. Eu não sei o que aconteceu e eu quero saber. O que aconteceu na Ásia, cara? Tipo assim, eu sei que na África foi muito forte porque os caras não conseguiram se defender. Agora na Ásia, eles tinham um tipo de comércio mais forte. Eu lembro que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eu lembro que eles tiveram uma grande influência para a vitória da Tríplice de alguma coisa. Se alguém... Tríplice Entente. Essa daí. Não, Então... pera. O eixo. Segunda Guerra é eixo. Tríplice Entente. Tríplice Aliança é a Primeira Guerra Mundial. Primeira, né? Na Ásia, galera, tínhamos lá... Eles colocaram, como o Rodrigo disse... Eles estavam em uma parte nessa evolução darwinista da Europa, que era no meio. E o que eles fizeram em relação a isso? Qual que era a diferença da África para a Ásia nesse meio de colonização? É o seguinte, durante o longo do século XIX, como funcionava a colonização da Ásia? As pessoas... haviam certos controles. Aí, como os povos asiáticos eles não tinham tecnologia militar tão boa quanto a Ásia, quanto os europeus, muitos europeus, como por exemplo os portugueses e os ingleses, ameaçavam os asiáticos através de armas mais potentes, como os canhões dos navios, os mosquetes, etc. Então eles basicamente faziam uma manobra chamada Big Dick, que significa porrete grande. E o que seria? Seria negociar com essas pessoas calmamente, de maneira pacífica, mas se necessário usar a força. Sim, o nome é meio... Talvez. Então o que acontecia? Quando havia resistência, eles acabavam atacando a população, dominando-a de forma violenta e sanguinária, e então eles exerciam seu controle sobre elas. E isso também ocorria na África. Um bom exemplo disso seria o Congo belga. Os belgas, eles entraram no Congo, eles conquistaram as tribos, etnias lá, existiam de forma violenta e autoritária seu poder sobre essas populações. E o que aconteceu quando alguém se opunha aos belgas? Eles haviam amputamento de braços e execuções. Algumas até mesmo de crianças e adolescentes. Caraca! Sim, havia massacres nesses lugares. Tá. O Congo belga, ele ficava no centro da África, né? Ficava no Congo. Boa. Né, da África. O Congo, ele ficaria o Congo, ele é um país que tem acesso ao mar, mas ele também fica próximo ao centro, entende? Ele ficaria ele é uma parte da África subsaariana, entendeu? É naipe Bahia brasileira. Hã? É naipe Bahia brasileira. Pega o litoral e tem um pouquinho, encostado em Goiás. Cara, e uma coisa que eu queria saber também, eu queria colocar para vocês aqui. Que o neocolonialismo tem a ver com a Primeira Guerra? Isso aí, cara, isso aí. O neocolonialismo, ele influenciou na Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, também na Segunda. Mas o que ocorria?
o neocolonialismo ele era sustentado por duas bases: o racismo e o nacionalismo ferrenho que os países europeus tinham sobre os outros. Ou seja, eles consideravam as pessoas de sua nação e de seu povo superiores a todos os outros. Então, eles se sentiam na obrigação de exercer poder e dominar os povos africanos, asiáticos e povos europeus também. Existiam muitos problemas diplomáticos entre a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Rússia e demais países europeus. E tanto que houve várias guerras na Europa e na África entre países europeus, como, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, as guerras entre a Alemanha e a Áustria, guerras entre a Inglaterra, e em alguns povos africanos e etc. Também questões diplomáticas. Então, por isso, existia sentimento de revanchismo entre os países. E isso também acabou causando a Primeira Guerra Mundial. É isso aí, Thales. Mas, assim, uma coisa que eu queria levar um pouco pro lado, porque a gente tá levando muito por cima de, tipo, o governo, esse território aqui que eles ocuparam. Eu queria levar um pouco pro lado pessoal das pessoas. Eu queria dar uma desviada. Cara, vocês lembram que a Europa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, foi muito mal. E ainda mais no neocolonialismo. Esse negócio não é legal, não é muito bom, não. Viu? A teoria dela é muito fraca e doentia, buscando apenas o capitalismo. Assim. E eu que. Tem isso também. Cara, e ainda tem uma parte que eu queria levar em consideração, só para se estiver finalizando ou não. Nos Estados Unidos e a União Soviética, elas são heroínas da guerra, elas que fizeram a Europa enfraquecer, porque elas viraram potências depois da guerra. Acabaram com Não, eles já eram, né? Foi meu pai. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra entre potências militares e econômicas muito influentes na Europa e no mundo, entendeu? Então, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, a União Soviética que eu falei, a Itália, o Japão, eles eram potências militares e que estavam em processo de expansão cultural, econômica e estavam se tornando influências muito importantes no mundo inteiro, entendeu? Então, isso seria, tipo, apenas uma ajuda para os países virarem, tipo, formar o capitalismo e ninguém tá cagando todo mundo tá cagando para o estado das pessoas. Assim, a Europa queria lucrar em cima da África e da Ásia. Agora, tipo, os Estados Unidos, os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, continuam querendo lucrar. Não viram, tipo, ninguém. Na época, eu acho que a cabeça das pessoas eram fechadas para esse lado. Apenas guerra para território e dinheiro. Você poderia me dizer simplesmente, basicamente, é isso, né? Eles não estão nem aí para. Olha, acontecia que muitas vezes havia preconceito entre os países, achando superiores uns aos outros. Então, com isso, eles não queriam negociar uns com os outros, eles queriam impor suas vontades à força. Por esse xenofobismo, né? Xenofobia. Dessa forma. Então, acontecia, depois da Primeira Guerra Mundial, lá a Alemanha ela perdeu muitas colônias na África e na Ásia. E com isso, principalmente países como a Inglaterra e a França tomaram essas colônias deles. E com isso, eles acabaram tendo problemas com isso. E depois veio o Tratado de Versalhes, que meio que humilhou a Alemanha e fez ela ter que pagar uma dívida multibilionária para os países vencedores. E com isso criou um revanchismo e um nacionalismo muito forte com esses países, entre esses países.
justamente porque eles perderam colônias, entendeu? Cara, tá bom. aqui encerrando mais um podcast. Muito obrigado por escutar. Cara, se você não segue ou não é inscrito no nosso canal, se inscreva, cara. Muito obrigado por tudo. Uma boa tarde, boa noite e bom dia. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até. Adeus.